Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição através de entrevistas com os mais variados temas, profissionais da área, e o intuito principal é esse: agregar ainda mais conhecimento aos nutricionistas de todo o Brasil. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. Atualmente, o canal tem mais de 60 entrevistas, todas direcionadas com o público da nutrição. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um tema riquíssimo, né? Que é sobre o Sindicato de Nutrição. Mais propiciamente, vamos estar falando sobre o Sintinutri SP. O que é a categoria, o que ela se propõe, as suas atribuições, ações, tudo que o Nutri pode esperar dessa entidade. E para isso, convidamos a nutricionista a doutora Consolação Furegatti, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Consolação, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem com você? É um prazer estar aqui falando para o seu público e muito obrigada pelo convite e conte sempre conosco. Eu que fico muito feliz pelo aceite. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre a nutricionista doutora Consolação Furegatti, né? Ela é nutricionista, tem pós-graduação em obesidade e em emagrecimento, atuou em diversas áreas de segmentos da nutrição, né? UAN, clínica, assessoria técnica, é a atual presidente, né, do Sindinutri, né, o Sindicato dos Nutricionistas de São Paulo. E vamos compartilhar. E, inclusive, a data de hoje comemora uma data maravilhosa, né? 35 anos de Sindicato de São Paulo. Lançaram até a nova marca, um novo logo, né? Que nós podemos ver, né? O logo, o atual é um triângulo, né? O novo agora é uma forma. Essas cores simbolizam as áreas, tipo do CRN, ou não? Não, a gente teve um pensamento assim diferente, né, em relação às cores, né? Primeiro, é um prazer estar falando hoje, 12 de abril, né, 35 anos do nosso Sindinutri. Não foi fácil chegar até aqui, que o digam as gestões anteriores, né? A gente pegou o sindicato já com uma situação melhor, né? Mas a luta acontece desde 1980. Então, nessa data hoje especial para a gente, que o sindicato faz 35 anos, o lançamento dessa nova identidade visual está sendo um marco muito positivo para essa nova gestão, né? A atualização dessa nova marca não é só uma questão ética, né? E sim uma questão técnica. Como você disse, a pirâmide, né? Que é o símbolo tradicional da nutrição, mas que se tornou um pouco ultrapassado, né? De orientação alimentar, em alguns países já até caiu em desuso. Então, por isso, a nossa identidade, a nossa nova identidade visual, quer trazer modernidade, também tem significados expostos e busca o engajamento da categoria. Então, explicando um pouquinho melhor, né, a questão de como a gente chegou nessa nova identidade visual, a planta, né, é o sentido central, né, o símbolo central do nosso logo, né? Ele representa o nosso respeito ao alimento de verdade, né, que vem da terra. Além, disso, a planta remete também à vida que nós queremos valorizar, tanto do sindicato como também dos nossos associados. O colorido é uma homenagem à diversidade. Então, a gente vive num mundo bastante diverso, né? E isso, para a gente quer valorizar essa diversidade tão necessária na busca dos consensos e também na criação de caminhos, né? Eu acho que isso faz parte da nossa atuação também. Esse arco aí, na cor verde, que é a cor da saúde, né? Que significa a proteção, o arco significa a proteção que desejamos oferecer à vida, né? Já os pontos nos remetem à indispensável união de indivíduos para que essa proteção se efetive, pois ela é fruto de uma ação coletiva. Então, o sindicato, ele é uma ação, uma entidade que tem uma atuação coletiva.
E a base da planta, né, que é o Sindinutri SP, não poderia ser outra, é o nosso Sindinutri, né? Há mais de 3 décadas, né? Hoje, 35 anos, essa instituição existe para defender os trabalhadores e trabalhadoras da nutrição e também a segurança alimentar e nutricional para toda a sociedade. Então, esse é o significado da nossa nova marca, nossa nova identidade visual. A gente, a partir de hoje, já está colocando nas redes sociais para explicar melhor um pouquinho como é que nós chegamos a essa imagem, né? E a gente está muito orgulhoso disso. Eu espero que a categoria goste e se identifique também com ele. Ah, não, ficou maravilhoso. Parabéns pela ideia, pelo conceito, Que né? bom. Às vezes a gente vê um logo, mas não tem toda uma explicação para chegar por detrás disso, né? A explicação foi condizente com tudo aquilo que o sindicato quer, né? Isso mesmo. A palavra sindicato, vários trabalhadores eles já ouviram querer falar, né? Mas qual é a missão do sindicato? Bom, o sindicato, a missão dele, basicamente, assim, não pensando em outra coisa, é representar uma categoria profissional, né? Então, o Sindinutri tem essa missão muito aflorada em todas as nossas ações, né? É, de nas especialidades também, defender os interesses coletivos e individuais da categoria, contribuir para a inserção e valorização do profissional no mercado de trabalho, que é a nossa atuação em si, né? Sim. É, a gente busca também em todas as negociações salariais, que a gente pode falar disso também, que não é fácil, né, negociar um reajuste, né? Porque a gente sempre defende um salário justo e também digno, né? Com a nossa profissão, com a nossa atuação e também com a nossa importância. Então, o Sindinutri, eu digo que é a voz das e dos nutricionistas do estado de São Paulo. Por isso, torna essencial que os nutricionistas estejam junto com o sindicato para fortalecer cada vez mais, né, essa entidade, para que a gente continue lutando, continue resistindo, né, por melhores condições de trabalho e também de renda para a categoria. Com certeza. E como surgiu o Sindicato dos Nutricionistas de São Paulo, né? Lá na década de 80, né? Qual era a É, visão hoje? Como foi essa trajetória? o sindicato realmente começou a se reunir, né? Um grupo de nutricionistas se reuniram e viram que havia necessidade de fundar um sindicato da categoria. As reuniões começaram na garagem, né? Sempre tem essa história, eu gosto de ouvir essa história, que começou na garagem de uma das nutricionistas que fazia parte do grupo. E nessas reuniões elas discutiam alguns esboços e os fundamentos que eram necessários para a criação do sindicato do Estado de São Paulo, que foi o segundo da categoria no Brasil, tá? Então, hoje a gente tem quase todos os estados, né? E o de São Paulo é o maior deles e ele foi o segundo sindicato a ser criado no Brasil. E depois, em 1982, quase que começou com a chamava Associação dos Profissionais Nutricionistas do Estado de São Paulo. E em 82, quase que essa associação naufragou, porque entre os desafios que ainda temos nos dias de hoje, né, era mobilizar a categoria para participar e defender o sindicato. Então, esse desafio ainda vem, hoje a gente ainda precisa falar muito disso, de mobilização. Em 1988 saiu a Carta Sindical, que é o ato de concessão pelo poder público da personalidade jurídica para que as entidades que cumprem as formalidades, né, exigidas pela lei, tornando pública a sua existência e habilitando-as para poder para as práticas sindicais, como a representação da categoria e também a negociação coletiva. Então, a partir da Carta Sindical, foram celebradas as primeiras convenções coletivas, que instituiu o piso de referência, né, e também determinou uma database que garante o reajuste salarial anual. Então, a gente negocia com mais de 20 sindicatos, né,
porque a nossa atuação é multi, né? A gente atua em várias frentes, e aí a gente começou a fazer essas celebrações das convenções coletivas. O primeiro presidente do sindicato, a gente sabe que foi o doutor Hernani, né, Silveira Rosas, e também que ficou na frente do sindicato por mais de 20 anos, e então a gente tem essa história, né, de como surgiu. E aí foi mobilizar a categoria, buscar apoio tanto da APAN, que já existia, quanto do Conselho Regional, que também já existia, para poder fortalecer ainda mais a entidade que luta pelos direitos trabalhistas da categoria de nutricionistas do estado de São Paulo. Com certeza, uma linda história, bastante tempo. Isso. Pegando o gancho da frase da doutora Consolação, ela mencionou o conselho, a PAN, né, sim, o sindicato, né? Qual as atribuições de cada um? Eu pergunto, porque às vezes você conversa com alguns profissionais, ele faz uma reclamação em uma outra entidade, às vezes ele não sabe a importância, o que cada entidade se propõe, né, e está disposta a fazer para aquele profissional da nutrição, né? Então, a minha pergunta é: quais as diferenciações referentes às atribuições do Conselho Regional, no caso em São Paulo é o 3, a Asbram e suas filiadas, no caso de São Paulo, a APAN e o sindicato? Então, realmente existe muito essa confusão, né, dos nutricionistas não entenderem o papel de cada entidade, e a gente está aqui para esclarecer essa dúvida, né? É muito comum, não só estudantes, como também nutricionistas já formados há algum tempo, não saberem realmente o que faz cada entidade. Então, o Conselho Regional, que no nosso caso, como você disse, é o 3, ele tem a competência de registrar os nutricionistas, né? Normatizar a profissão, orientar, disciplinar e também fiscalizar o exercício e as atividades da profissão do nutricionista e também do técnico em nutrição e dietética, em defesa da sociedade, ou seja, o CRN, ele quer tirar os maus profissionais do mercado para não haver prejuízo para a sociedade. Então, quando o nutricionista se forma, ele tem um diploma, né, expedido por uma escola, normalmente tem que ser reconhecida pelo MEC, e para exercer a profissão de nutricionista, ele deve estar inscrito no Conselho Regional, da respectiva jurisdição, como o nosso aqui, a gente já disse, é o CRN3, tá? Depois nós temos a Asbram, que também é uma associação de âmbito nacional, né, a Associação Brasileira de Nutrição. Ela concede título de especialista, ou seja, para o nutricionista ser especialista em alguma área, é necessário realizar uma prova na Asbram para ter o título de especialista, né? Por exemplo, eu fiz um curso de fitoterapia, mas não prestei a prova de especialista, então não posso dizer que eu sou especialista em fitoterapia, né? E depois a APAN, que é a Associação Paulista de Nutrição, que é uma afiliada da Asbram, que é aqui em São Paulo, e também promove o aprimoramento técnico-científico da e do nutricionista, técnicos em nutrição e dietética e também estudantes de nutrição. Então, o objetivo da Asbram e também da APAN é incentivar a pesquisa no Brasil, incentivar que nutricionistas continuem estudando e se especializando cada vez mais na área. Depois nós temos a FNN, né, que é a Federação Nacional dos Nutricionistas. Eu acho importante citar também, porque são mais os sindicatos de nutrição que estão filiados à FNN, e a gente, através da federação, que a gente faz reuniões de um fórum, que é o Fórum Nacional das Entidades da Nutrição, que está presente a Asbram, o CFN, os estudantes, né? Enfim, todas as instâncias da nutrição para que desenvolvam ações em prol da categoria.
E o sindicato, né, é uma entidade de classe fundada em 12 de abril de 1988, que tem como objetivo principal defender o nutricionista através da representação sindical, orientação e informação. Então, a gente tem muitos benefícios para o nutricionista, que as outras entidades não disponibilizam, não porque não querem, mas porque talvez não possam. E essa é uma das competências do sindicato, é devolver para o profissional, né, associado, todo o investimento que ele faz, porque também é uma entidade sem fins lucrativos, né? É devolver para o trabalhador que investe no sindicato, a maior parte desse investimento em forma de benefícios. Que a gente vai falar mais tarde também, daqui um pouquinho, sobre os benefícios de ser associados. Então, a gente tem, assim, uma atuação muito bacana, envolvendo não só o nutricionista, não só o trabalhador, mas a sociedade como um todo. Com certeza. É, tem a FMN mesmo. Atualmente, a presidente, se não me engano, é uma mulher, né? Eu vi ela no Cobran. É a É, Fátima Ferro. sim, sim, sim. Vou ver se a encontro para uma futura entrevista para explicar sobre a federação também. Ela é uma memória viva, assim, de todas as etapas da nutrição. Você pode perguntar para ela que ela sabe de tudo de cabeça e vai ser uma entrevista riquíssima, tenho certeza. Ah, eu vou ficar na cola dela aí. É legal. E quais as vantagens que o nutricionista tem em ser associado, ser vinculado ao sindicato? Bom, muitas, né? Muitas vantagens, né? A primeira delas é fortalecer e valorizar o trabalho de uma entidade que trabalha em prol da categoria. Então, quando o nutricionista fala para mim, eu não preciso do sindicato, eu quero me opor, eu não quero contribuir, eu fico muito chateada, muito triste. Por quê? Porque o primeiro benefício que, principalmente, o nutricionista CLT tem as negociações salariais que garantem o reajuste salarial todos os anos, né? Então, precisa do sindicato, sim. É por isso que eu não gosto de ouvir essa frase. Arranja outra desculpa, mas essa eu não aceito mais. Né? Então, depois a gente tem muitos benefícios, como eu disse, que são revertidos para o nutricionista quando ele se associa ao sindicato. Por exemplo, a gente tem assistência odontológica gratuita para nutricionista que é associado com a Unimed Odonto, né? Acho que a gente pode falar, né? A Unimed Odonto. A gente tem os consultórios, né, para atendimento de pacientes aqui. Nutricionista não paga nada para utilizar, quantas vezes quiser. Eu até falo que, principalmente quem está aí se formando agora, eu tive amigas na faculdade que venderam carro, o pai ajudou para montar consultório e tempo depois fechou, porque não tinha uma rede de pacientes para poder manter aquela estrutura, né? E aí o sindicato auxilia nisso. Então tá começando, não precisa comprar dipômetro, nem site de programa de cálculo de dieta, nem balança, enfim. Tudo a gente tem aqui, a gente disponibiliza tudo para uso do nutricionista. A gente tem também agora, né, novidade nessa campanha associativa que terminou agora em fevereiro, que todos os associados têm direito a participar dos 10 cursos da nossa grade de cursos de 2023, né? Então, assim, estudante paga 80, se não for associado, né? Que a gente não associa estudante, mas se for recém-formado, paga, também pode se associar com 50% de desconto e não paga o curso. E para quem não é associado, 180. Então, só aí já valeu o investimento da associação ao sindicato, né? A gente tem descontos exclusivos em vários parceiros de diversos segmentos, convênio com, por exemplo, o São Camilo, o Ganep, o IENS, também com a PAN, até temos parceria com a PAN para dar desconto para associados Sindinutri. Enfim, a gente sempre oferece descontos exclusivos, busca parcerias de descontos exclusivos para associados do sindicato. Tem direito a voto nas assembleias, né? Porque a gente tem essa questão pelo nosso estatuto que tem direito a voto nutricionista que é associado ao sindicato. Tem assistência jurídica gratuita
e também tem assessoria técnica gratuita com a nossa gerente técnica aqui, Tatiana D'Ambrosio. Então, assim, tem muito mais, tem vários outros parceiros no site que pode acessar lá, acompanhar também as nossas redes sociais, a gente sempre está divulgando parcerias legais e que fazem diferença na vida do nutricionista. Com certeza, ou seja, essa associação, que é anual, ela retorna rapidinho esse valor para ele. Se ele parar para pensar em quesito financeiro, é uma vantagem grande. Nos consultórios já me ganhou. Não é? Eu acho que assim, é um investimento que rende muito mais que qualquer aplicação que você faça, Com né? certeza. Então, assim, se você for alugar uma sala, e tem muitas pessoas que nos procuram que não quero me associar, mas eu quero usar o consultório. A gente não aluga. Concordo. A gente não quer que você pague pelo consultório, a gente quer que você se associe e use de graça. Então, essa é a vantagem de ser um associado. Com certeza. E a assessoria jurídica tem um respaldo por detrás, né? É o que todos nós queremos, assim, ainda mais quem responsável técnico, RT, às vezes surge alguns empecilhos, né? E às vezes o conselho regional, ele não faz isso, né? Às vezes você precisa do sindicato para te dar esse suporte, né? Exatamente. Tem muitos nutricionistas que precisam da gente, por exemplo, ele era RT de uma empresa, saiu da empresa, a empresa não deu baixa na responsabilidade técnica Sim. dele aí. E ele não consegue assumir uma nova RT se tiver ainda lá constando a RT. Então, Uhum. pedem para a gente ajuda nessa questão. Enfim, vários atendimentos que a gente faz aqui que beneficia, obviamente, o nutricionista. Com certeza. E como funciona as negociações referente a conversões, dissídios? Para quem não sabe, a base salarial, né, que a empresa pega aquela base para pagar para o nutricionista, né, é pejorativa do sindicato, né, que briga, que vai atrás, né? Como funciona essas negociações? Bom, hoje, Paulo, a gente trabalha para uma categoria de mais de 60 mil profissionais no estado de São Paulo, né? E a gente tem um número muito pequeno que realmente contribui para que a entidade continue em pé, né? Então, assim, a gente negocia tanto para nutricionista que é CLT, né, que é registrado em carteira, quanto para nutricionista que também utiliza a nossa tabela de honorários. Então, a gente também todo ano está fazendo o reajuste da tabela de honorários para poder valorizar ainda mais o trabalho do nutricionista, né? Então, a gente trabalha para muito mais do que a gente tem de retorno do sindicato. Então, as e os nutricionistas precisam entender que sem sindicato não tem conquistas, não tem reajuste salarial anual. Sem sindicato não teria férias remuneradas, vale transporte, 13º, dia de descanso semanal remunerado, cesta básica. Então, todos esses benefícios, né, foram conquistados pela luta sindical. Né? Então, o patrão não fala assim, eu acordei de bem hoje, vou dar um reajuste salarial para você. Não é assim que funciona, né? Então, a gente pede que os nutricionistas participem das assembleias do sindicato, por exemplo, né? Para entender como funcionam as negociações salariais com os sindicatos patronais. Porque como as empresas estão organizadas no sindicato, né, que é o sindicato patronal, os trabalhadores também têm que se organizar num sindicato que é o laboral, que é da categoria profissional. Então, assim, a gente leva, por exemplo, a gente traça uma pauta que a gente vai levar para o sindicato patronal, Sim. né? Então, e essas demandas têm que vir da categoria, né? Esses dias eu recebi uma sugestão de pauta, porque uma nutricionista que é supervisora de contrato, então ela roda várias cidades, né? E ela não tem feriado regional. Então, quando é feriado em Campinas, ela está em São Paulo. Quando é feriado em São Paulo, ela está em Campinas. E assim, e ela nunca tira um feriado regional, porque ela sempre tem que estar rodando nas cidades. Aí a gente incluiu essa questão agora, esse ano. A gente vai ter uma reunião na próxima segunda-feira para ver se essa pauta foi aceita. Então, tem muitas outras, por exemplo, empresas de refeições coletivas que
estão atuando dentro de hospitais, contratam o nutricionista como nutricionista clínica, mas pagam o nutricionista como refeições coletivas. Então, a gente também está buscando que tenha uma diferenciação nesse cargo que já existe. Então, assim, nada é de graça, tudo tem que ter atuação do sindicato. Então, para que a nossa atuação seja cada vez mais assertiva, né, e vá de encontro com as necessidades reais da categoria, a gente precisa ter essa participação, né? Eu ouvi do presidente de um laboral que nutricionista não precisa, que ele prioriza negociação com o operacional e que nutricionista negocia direto com o supervisor dela. Assim, isso me deixou muito bravo. Houve até um princípio de discussão, né? Porque a gente entra mesmo no embate defendendo a nossa categoria. Então, os nutricionistas têm que entender que sem sindicato não há reajuste, não há benefícios, não há manutenção do que já foi conquistado, porque isso também a gente precisa brigar, né? Às vezes a gente pede uma coisa e eles querem tirar outra que já foi conquistada. E a gente não, a gente briga sempre para que mantenham o que já foi conquistado e garantam novos benefícios e também que seja um reajuste digno, né? Porque a gente está vindo aí de uma inflação muito alta que foi o ano passado. A gente até nem conseguiu um ganho real, a gente conseguiu só a reposição da inflação. Esse ano a inflação está mais baixa, a gente vai tentar um ganho real, mas sem a participação, sem a mobilização dos nutricionistas para rebater a fala desse presidente do patronal, que nutricionista negocia direto com o supervisor dela, a gente precisa estar preparado para falar. Isso não existe. Nas visitas eu ouço muito isso e tenho falado sobre isso. Elas falam, imagina, a gente pede aumento, raramente dá. Então, os aumentos, os reajustes de salário que tem, são conquistas do sindicato. Nenhuma empresa dá reajuste por conta própria, né? E aí a gente sempre pede para ficar atento, porque a gente tem, por exemplo, no Sindec, dois pisos, um de sem experiência e um com experiência. Então, a gente recebeu uma denúncia de uma Nutri que já tinha experiência e a empresa estava pagando salário sem experiência para ela. Aí nós chamamos a empresa falou assim: ah, ela que tem que avisar que não tem. Então, assim, então a gente se depara com várias situações que quanto mais informações tiver o profissional, menos encilado ele cai. Então, é essencial participar, principalmente das assembleias de discussão e aprovação da pauta, como também das assembleias que falam de onde está sendo usado o dinheiro que você investe no sindicato, qual é a previsão orçamentária do do próximo ano. Então, em todos os assuntos do sindicato, a gente precisa da participação das e dos nutricionistas do estado de São Paulo. Com certeza. E todas essas assembleias, convenções, né? Com certeza é divulgado no site e nas mídias sociais do Sindinutri, né? Por isso que é importante o nutricionista estar seguindo para saber quando que elas irão ocorrer, né? Para estar participando, né? Sim, e também atualizar os dados, né? Porque eu sempre falo, o conselho não passa para a gente dados de nutricionista, né? Que é pela lei LGPD. Sim. Então, a gente tem, como eu disse, mais de 60 mil profissionais nutricionistas no estado de São Paulo, e no nosso cadastro a gente tem em torno de 27 mil. Então, onde estão os outros Perfeito. 23 mil, mais, né? De 23 mil. Sim. Então, assim, a gente pede para que atualizem os dados no sindicato para a gente poder ter contato e informar todo mundo do que está acontecendo. E aí seguir as redes sociais, que a gente só não manda por enquanto sinal de fumaça, mas, mas a gente divulga em todas as nossas mídias e todas as nossas redes sociais e também por news. Com certeza. E uma das atribuições também é concurso público. Concurso público, às vezes, que você vê, isso replica em tudo que é lugar, né? Um salário muito abaixo da base, que foi estipulada pelas brigas, pelo sindicato, para ter essa base de categoria, mas às vezes abre umas chamadas de concurso público com os valores lá embaixo. E tem Nutri que, às vezes, pela carência de vagas, acaba se
cadastrando para essas vagas, né? Chegando essa denúncia no sindicato, com certeza eles atuam também com essas não sabia, né? É ele que tem que vir atrás, né? Esses erros que Sim. algumas prefeituras menores acabam fazendo, né? O que acontece com os concursos públicos é que a gente não tem uma base de piso de concursos, né? Então, Hum, isso vai muito da lei orgânica do município, do orçamento. Então, sempre a gente recebe denúncias de concursos com salário muito sim. baixo para nutricionista. Então, a gente, além de notificar a prefeitura, né, no caso que está oferecendo o concurso, a gente pede para a nutricionista não participar desse concurso. E aí, a gente já ouviu algumas vezes que você não paga as minhas contas, então eu vou fazer esse concurso sim. E aí depois entra em contato com a gente falando que está ganhando muito pouco, que a gente precisa intervir, mas a gente infelizmente ainda não conseguiu negociar. A gente está trabalhando nisso, começamos pela refeições escolares, né, que a gente foi terceirizada, mas a gente está tentando diminuir a precarização que houve com a terceirização, mas em concurso público, infelizmente, a gente não tem ainda essa atuação de negociar um piso que seja digno para nutricionista, mas infelizmente é isso. A gente pede para não participar do concurso porque eles vão ter que melhorar em alguma forma, notificar para o sindicato mandar um ofício para a prefeitura para tentar barrar esse concurso e aumentar um pouco a remuneração. Com certeza, é todo um caminho, né? Então, ou seja, sindicato sempre atuante e trabalhante, né? E São Isso Paulo, mesmo. que é um estado grande, né? Bastante municípios assim que para ter acessos assim só realmente pela denúncia mesmo, né? Sim. E uma das formas de aumentar a força sindical, né, nas negociações salariais é criar, digamos, o famoso bloco sindicais laborais, né? Existe isso no Sindinutri SP e está dando resultado? Graças a Deus, sim. Oh, A gente, a gente tem incomodado bastante participando de um grupo de sindicatos de trabalhadores da cozinha e também de cozinheiros escolares. sim. Então, quando a gente negociava separado, a gente não conseguia avançar muito nas nossas. O reajuste até que sempre foi muito parecido, mas os benefícios que oferecem para a categoria preponderante, vamos dizer assim, porque onde tem um nutricionista, tem 30 trabalhadores da cozinha, um exemplo. Sim. Então, assim, o nutricionista é sempre minoria e aí acabava remetendo os benefícios sempre para a categoria preponderante e a gente não tinha acesso se realmente esses benefícios estavam sendo fornecidos para nutricionistas. Então, principalmente com o patronal do Sindec e também do Sindimerenda, a gente está fazendo essas negociações em bloco, né? Então, assim, tudo que eles têm lá, a gente também quer, porque nutricionista está lá junto, Claro. participando, trabalhando. E nutricionista é a gestora do contrato, é ela que organiza a equipe, que fala com o cliente, que dá resultado, que controla. Eu falo que a gente tem que ser psicólogo, tem que ser Também. administradora, tem que ser Também. economista e milagreiro, né? Porque tem unidades que a gente precisa ser milagreiro para poder dar resultado. Com certeza. Então, como eu disse, né, que o patronal ele prioriza negociações com o operacional, que é o maior número de trabalhadores deles, eles ele falou para mim que nutricionista negocia direto com o supervisor. Então, essa fala foi totalmente descabida, absurda. Como eu disse, a gente tem ouvido, tem conversado com nutricionistas nas visitas, e o único reajuste que nutricionista, tanto nutricionista quanto trabalhadores da cozinha têm, é um reajuste conquistado pelos sindicatos laborais. Então, assim, as negociações junto com outros sindicatos, eles têm sido muito positivas para o Sindinutri. A gente tem conseguido avançar e avanços bons e significativos, graças a Deus. E quando a gente vê que está incomodando, né, o É sinal que está patronal, é fazendo porque bem. isso, porque está surtindo efeito. Então, O eu estou feliz, trabalhador, né? Com certeza. com certeza.
Agora um elogio, né? Eu acompanho muito e a sua gestão, né, que começou no período maluco de pandemia, né? Ela tem sido marcado pelo aumento das visitas do nutricionista, né? Querer conhecer a base, né? Como tem sido esse trabalho de ouvir a categoria, o profissional, até que ele se sinta com os dois pés firmes de confiança para se associar, né? E fazer parte, né? Do casting, né? De associado. Sim, sim. As visitas de base, elas sempre foram prioridade dessa nova gestão, né? Só que a gente assumiu o sindicato em plena pandemia, né? A posse foi dia 20 de março, já tinha fechado uns dias antes, né? Todos os segmentos não podia trabalhar, não podia, enfim. A gente ficou paralisado um tempo. E para a gente estar próximo da nossa categoria tem trazido excelentes frutos e criado um laço que até então estava fragilizado entre sindicato e categoria, né? Então, conversar com as e os nutricionistas, escutar as queixas, receber as suas demandas lá no seu local de trabalho, é muito gratificante para a gente, né? Então, assim, esse ano a nossa meta é fazer pelo menos 2 visitas por mês. Então, por mês, não, desculpa, por semana. Semana. Por semana. Por que que eu falo isso? Pelo menos 2? Porque a nossa atuação é estadual e a nossa categoria é muito pulverizada. Então, onde tem um nutricionista lá no interiorzão, a gente quer visitar, mas talvez não seja com a velocidade que eles esperam. Então, assim, a gente pede até para pedir, solicitar a visita, porque muitas vezes a gente não. Porque quando eu cheguei aqui, a gente tinha 6 trabalhadores aqui dentro do sindicato. Para equilibrar as contas, né, os gastos com a receita, a gente teve que dispensar 3. E então a gente só tem 3 trabalhadores aqui que auxiliam para todos os departamentos. E olha que a gente tem demanda de todos os níveis, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, a gente pede para que, se quiser uma visita, qualquer nutricionista em qualquer cidadezinha do estado de São Paulo pode solicitar através dos nossos canais, que são o site, através do site, pode mandar lá para recepção, tem todos os e-mails dos Sim. departamentos e também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 964000745, que a gente vai ter maior prazer de visitar no local de trabalho, onde é que ela esteja, e em todas as visitas os nutricionistas recebem um brinde especial do Sindinutri, e é um caderninho super show, que onde a gente vai e fala, revisita, fala, vai dar caderno de novo, né? O pessoal Sim. não vai querer, elas falam, ai, caderninho é sempre bem-vindo, eu adoro. Então, a gente tem conseguido mostrar que essa gestão quer estar próximo da categoria, a Sim. gente quer ouvir as demandas, as queixas, para a gente poder ter uma atuação cada vez mais assertiva e cada vez mais de acordo com as necessidades dos trabalhadores. Lindas palavras, né? Maravilhoso ouvir isso daí, né? Obrigada. E Que a bom. gente comentou muito sobre as denúncias, né? Que ocorrem muito, comentou do erro salarial, erros de registro, mas o erro muito nutricionista ele pode ver, né? Mas como ele deve reportar essa denúncia para o sindicato? Bom, denúncia é um tema bem sensível para a nossa categoria, né? Porque todo mundo tem medo de denunciar, porque tem medo de ser demitido, de sofrer perseguição, enfim, a gente tem essa dificuldade de receber as denúncias, né? Então, no nosso site, a gente tem um canal exclusivo para denúncia. Né? Então, clica lá. A gente pede para se identificar, porque às vezes a gente não tem nem como dar retorno para o nutricionista que faz Feedback, a né? denúncia, né? Mas a denúncia é sigilosa. Às vezes a doutora Camila nem fala para mim o nome da nutricionista porque às vezes pode ser que vá numa visita, fala demais, eu falo demais, né? Fala demais e acaba falando coisa que não deve, mas ela às vezes ela fala, chefe, olha, vai lá, é uma denúncia assim, aí a gente vai lá e tenta resolver ou cessar, né? A gente recebe denúncias graves, né, de nutricionistas. Esses dias a gente recebeu de uma nutricionista que ela estava sofrendo assédio sexual no local de trabalho, mas ela não se identificou, ela falou que era um desabafo.
E como é que a gente vai atuar se a gente não tem essa informação, nem onde é? Se a gente soubesse onde é, a gente bate lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem um canal exclusivo para isso. E a gente pede para a nutricionista se identificar, e as denúncias são várias, viu, Paulo? A gente recebe denúncia de supervisão que pede para a nutricionista cobrir férias de copeira, por exemplo. Sim. A gente recebe denúncia de nutricionista que é recém-formado. Eu recebi uma denúncia esses dias que eu fiquei com muita dó dessa nutricionista. Recém-formada, ela entrou na empresa, a empresa falou que ia registrar ela como administrativo, para ela ter um salário bem menor, que depois ia arrumar o salário dela. Isso não acontece. Então, liga no sindicato, pergunta se isso pode. A gente tem também a ética do conselho, né? O caderninho de ética que pode ajudar bastante. A gente tem também denúncias envolvendo, por exemplo, salário errado, né? Enfim, também denúncia de empresas que estimulam os trabalhadores a enviarem carta de oposição para o sindicato. Isso para a gente é muito ruim, porque quanto menos o trabalhador tiver informação, mais a empresa consegue manipulá-lo, né? Então, assim, as denúncias são para que sejam utilizados esses canais. Óbvio que a gente não quer que tenha denúncias graves, né? Mas se tiver, a gente vai apurar e o nosso jurídico está totalmente à disposição e vai ajudar no que for preciso para, como eu disse, cessar esse problema que está passando. Às vezes, não é nada, às vezes é um assédio moral, às vezes é um bullying, enfim, qualquer coisa. A gente precisa, e a gente está aqui para amparar o nosso trabalhador, a nossa categoria, que é de nutricionistas. Com certeza. Então, sempre no site, né? Sindinutri SP, né? Vai ter essa Sim, aba de tem. reclamação, de É denúncia, uma né? abinha em vermelho, assim, é bem fácil de localizar no site. Entrou no site, uma das primeiras coisas que aparece é o canal de denúncia, exclusivo para denúncia. Perfeito. E uma das ações do sindicato é apoiar, né, representantes do CR Sans, né? Como vocês em si, nessa atual gestão, têm se organizado para cumprir esse papel? Legal. A CR-Sans é o Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do CONSÉ São Paulo. Sim, Graças a Deus o CONSÉ voltou, né? sim, E a gente espera que ele volte com força total. Então, das 16 regionais do CONSÉ São Paulo, a gente tem representantes, nutricionistas, representantes do sindicato em todas. Inclusive, a representante de Campinas, ela é coordenadora ali da região. Então, assim, a gente tem um apoio muito grande que vem da nossa vice-presidente Vera Vilela, que é também presidente do Comusan, né, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A Vera é muito antenada com essa questão da insegurança alimentar, né, que infelizmente com essa pandemia, com as dificuldades que a gente passou, tem muita gente nessa situação. E a gente tem um grupo porque não é fácil conseguir nutricionistas que queiram ser voluntárias nessas questões de segurança alimentar e verdade. nutricional. Então, a gente procura dar todo o apoio para elas, né? A gente faz reuniões periódicas para informar como deve ser a atuação delas. A gente dá associação ao sindicato gratuito. A gente custeia da diária, né, para participar das reuniões presenciais. E a gente orienta a como captar as necessidades, né, em cada região e levar para as pautas de discussão no Conselho São Paulo. Então, todo esse apoio a gente acha indispensável para que elas continuem engajadas, né, e também haja uma efetividade no combate à insegurança alimentar e nutricional, porque a situação é mais complicada ainda do que a gente vê, né? Às vezes, lá pela Unicamp, eu atendo pacientes de vários municípios, de São Paulo, e outro dia me ligou uma mãe perguntando onde é que eu conseguiria uma cesta básica para ela, porque ela não tinha como garantir o alimento dos filhos. Então, assim, eu encaminhei ela para essa conselheira, em conversa com ela, vê se não tem um banco lá de alimentos na cidade, vê se não tem algum. Então, a gente
constrói essa relação, né, para minimizar esses problemas de insegurança alimentar através das conselheiras de CRSAM. E a gente tem tido, assim, o ano retrasado, a gente sempre teve, né, Sim. participação, mas a gente via que estava muito, muito travado, né, essa questão de atuação. Agora, esse ano, a gente está muito com a expectativa lá em cima de que muita coisa pode melhorar, e eu tenho certeza que com esse apoio que a gente dá para as conselheiras, né, regionais, a gente vai conseguir ter uma atuação bastante importante no combate à insegurança alimentar e nutricional. Com certeza, isso é maravilhoso, né? E a volta do Conselho abriu portas, né, para mais a atuação nessas entidades, né, nessas áreas, Com né? certeza, com certeza. Foi Por exemplo, uma conquista boa, com- importante. por exemplo, durante o bate-papo foi falado que o sindicato ele tá até vinculado aos trabalhadores, né? Ou seja, quem atua na área, né? E como o sindicato ele interage com os estudantes, né? Ou seja, o É, futuro nutricionista, né, que vai ser o sim. profissional, mas existe, primeiro eu quero saber se existe essa relação com os estudantes e se existe, como é que vocês interagem com eles? Com certeza, essa pergunta é muito boa, porque a gente tem assim uma preocupação muito grande com o profissional e ela começa enquanto ele está na faculdade, né? Eu sempre falo que enquanto está na faculdade, a faculdade está ali para orientar, para proteger. Depois que se forma, quem que vai dar continuidade a esse apoio, né? Então eu sempre digo que é o sindicato, né? O sindicato ele tem essa atuação desde a formação até aposentadoria, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, a gente leva para faculdades, né, palestras sobre o mercado de trabalho, a inserção no mercado de trabalho e a importância que o sindicato tem na vida do trabalhador. Então, a gente tem que mudar um pouco esse conceito que as pessoas, principalmente os mais jovens, né, têm de sindicato, né? Porque os mais antigos sabem dessa importância, mas os mais jovens acham que é para fazer greve, que atrapalha todo mundo quando tem uma greve de ônibus, né? Então a gente não gosta de sindicato, mas assim, sindicato vai para as vias de fato para uma paralisação só quando não tem jeito mesmo nas negociações, né? Então a gente sempre explica isso que não é para atrapalhar a população, é para a gente garantir que alguns direitos sejam mantidos. Então, o objetivo é preparar esses estudantes para o mercado de trabalho, que está cada vez mais desafiador, né? Então, é isso que eu te falei, essa recém-formada caiu numa cilada de uma empresa, e a gente conseguindo falar com o maior número possível de estudantes, a gente consegue abrir a mentalidade deles e para eles sempre consultar o sindicato quando tiver alguma dúvida, né? E depois disso, depois das palestras, a gente também tem um evento que a gente chama Acolhida ao recém-formado e ao estudante de nutrição. Então, eu tenho muito orgulho desse evento, que já faz um tempo já que a gente chegou a fazer muitos presenciais, mas depois da pandemia, para não ficar sem, a gente fez o online, que também funcionou muito bem, né? Onde a gente traz nutricionistas das 7 principais áreas de atuação do nutricionista, né? Inclusive tem docência, que a gente pode até convidá-lo para a próxima acolhida. Opa! É, acho que vai ser legal. E aí a gente traz esses 7 profissionais das áreas da nutrição para falar das suas experiências, dos seus erros, dos seus acertos e principalmente para ajudar na escolha, né, da área de atuação. E às vezes a gente faz os estágios, né? Eu lembro que quando eu fiz estágio na faculdade, eu odiei de refeição coletiva. Que eu peguei uma nutricionista que não me acolheu muito bem, ela faltava muito, eu tive que assumir a unidade na ausência dela, né? Coisa que eu nem poderia ter feito na época, nem agora, né? A gente pode fazer. Mas, assim, depois, quando eu fui trabalhar na área, foi a área que eu mais me identifiquei. Então, assim, às vezes uma experiência ruim no estágio atrapalha a vida profissional, né, do trabalhador. Então, assim, se tem a oportunidade de participar desse evento, é uma oportunidade de conhecer como é que funciona a área e, de repente,
fazer a opção pela mais assertiva, pela área que mais se identifica. O nosso próximo acolhida será em junho, agora de 2023, de forma online, é gratuito, o estudante não paga nada para participar. A gente teve até um ano que a gente fez uma inscrição solidária, que a gente doou depois o valor para uma instituição, mas se quiser contribuir, ok. Se não quiser também, pode participar sem problema. E as inscrições já podem ser feitas no site do sindinutrisp.org.br. A gente já está recebendo inscrições. Então, Opa, estudantes que estão ótimo. aqui, se você quiser divulgar também lá para os seus alunos, vai ser um prazer recebê-los no próximo Inclusive, acolhida. o meu primeiro contato com o sindicato foi na acolhida do Ah, que recém-formado legal, em 2016, uma professora legal. minha da época, a doutora Emiliane Martins, né? Ela foi Uhum, minha professora e ela comentou, e eu fui, acho que foi o único da sala, né? Eu gostei bastante, foi o dia inteiro, foi presencial na isso. época, né? Uhum, E todas as áreas mesmo, pessoal. Aí você vê aquele profissional passando amor, carinho, como é que ele chegou, os caminhos, como uhum. se chega lá, os desafios, vale muito a pena. Que bom que esse projeto que eu fui há uns anos atrás ainda perpetua no sindicato. Isso mesmo. Que bom que você teve essa experiência Tive, boa, sim. né? E aí a gente pode trazer essa sua experiência e, de repente, você ser o nosso próximo palestrante aí da área Opa! da docência. E A aí, gente vai ficaria ficar muito feliz. bom, vamos lá. Legal. E qual a proposta? Por exemplo, eu dando umas zapeadas, né, pelo site, tem o famoso resumo nutritivo, né? Ele acha que é semanal ou mensal, né? Qual é a proposta e a ideia desse informativo? Que temas vão nele de relevância? O filtro que é feito? Fala um pouquinho sobre o resumo nutritivo. O resumo nutritivo foi idealizado pelo Fábio, né, o nosso jornalista. A gente criou, né, esse boletim, se não me engano, acho que umas 150 já edições que já foram Bastante, é semanal, é, né? é, semanal. Sim. Então, a gente quer proporcionar uma leitura rápida e também uma leitura para quem quer se aprofundar mais no conteúdo, né? A gente coloca uns links também que remetem à matéria completa dos diversos temas que a gente levanta ali no resumo nutritivo. O Fábio, ele escreve de uma maneira muito clara, com muita sensibilidade, e o que proporciona uma leitura muito agradável. Então, você lê no celular, você lê no computador, enfim, é uma leitura, assim, muito agradável, né? A gente não escreve somente sobre o mercado de trabalho, né? Porque é a nossa principal atuação, mas a gente escreve sobre assuntos relevantes e de interesse da categoria como um todo, né? Todo nutricionista é, tem que ter essa leitura, porque assim são fatos, assuntos, temas atuais que a gente leva para o resumo nutritivo. É mesmo para ficar informado. Às vezes você não teve tempo de assistir um jornal e falou alguma matéria importante sobre o mundo da nutrição, da alimentação, e por que não sobre o mundo do mercado do trabalho, né? E a gente leva isso para o resumo nutritivo. E é aquilo, né? Se você quer receber, nutricionista quer receber o nosso jornalzinho, nosso resumo nutritivo semanal, é só mandar um e-mail para o nosso jornalismo@sindinutrisp.org.br e cadastrar o e-mail para que você receba também e faça essa leitura que é muito boa. Tem gente que fala assim, eu vi lá no jornalzinho nutritivo. É muito É bom esse o intuito. a gente ter esse feedback, né? É uma leitura muito, muito gostosa e muito rápida, assim, de uma maneira bem simplificada para quem precisa estar na correria e também uma maneira completa para quem tem um pouco mais de tempo. Com certeza. E qual dica, conselho para o nutricionista, né, a doutora Consolação deixa, né, para se associar, o convite, né, para o sindicato? Quais as últimas mensagens a doutora deixa? Bom, o sindicato, ele precisa do nutricionista e o nutricionista precisa do sindicato, Sim, né? Então, sem essa relação, o profissional fica muito prejudicado. E sem o nutricionista, o sindicato também fica prejudicado.
porque a gente precisa manter essa atuação. Eu sempre falo que o Sindicato do Rio de Janeiro ficou por 3 anos, né, com a diretoria que não conseguiu renovar, porque a maior parte da diretoria é voluntária. Então, é difícil, né? Assim como nas conselheiras do CRSAM é difícil conseguir voluntários, na diretoria também é difícil conseguir pessoas que se doam, né? Em prol de uma categoria, em prol de um benefício coletivo, né? Então, a gente precisa que vocês estejam conosco, participando, não só financeiramente, óbvio, né, que a parte financeira fala mais alto, e a gente precisa mesmo da contribuição, que é para continuar com essas portas abertas aqui, recebendo vocês, e a gente não quer receber só o nutricionista na hora de entregar a carta de oposição, né, porque a gente trabalhou, fez toda a negociação, ouvi absurdos. Eu ouvi de um patronal que me faço de vítima, o sindicato se faz de vítima, mas não é. A gente é realmente muito preterido nas negociações, isso não é de agora, isso vem já de muito tempo, e para a gente reverter essa chave, a gente vai levar um tempo ainda, a gente está conseguindo, mas é uma coisa que demora um pouco, então a gente precisa da participação dos nutricionistas, né? A gente fez assembleias virtuais que não precisa deslocar, não precisa vir aqui no centro, que é perigoso, enfim, a gente fez virtual com 3 nutricionistas participando. E aí a gente chega lá no patronal e fala assim, olha, a categoria quer isso. Aí ele fala, me dá a ata da assembleia. Aí eu apresento a ata com 3 nutricionistas. E aí ele fala, não é representatividade isso. Então a gente precisa demonstrar a nossa força, porque a valorização, eu sempre falo que não é o sindicato que vai proporcionar essa valorização. Valorização vem do trabalhador, né? E trabalhando junto com o sindicato, a gente consegue perpetuar essa valorização e não ouvir absurdos que a gente ouve nas reuniões de negociação. Então, participe do sindicato, conheça toda a nossa atuação, usufrua de todos os nossos benefícios. Se você quiser que o sindicato mude, você tem que participar para que ele mude e fique do seu jeito, né? Porque não adianta depois a gente reclamar, aceitaram 5% de reajuste, não é o sindicato que aceitou. Quem aceitou foi a categoria que entrou na Assembleia e aceitou os 5% de reajuste. Certeza. Então, o sindicato, ele é representante. A gente não toma nenhuma decisão que não seja a decisão vinda da categoria. Por isso que é importante participar e importante colocar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista, para que a gente melhore cada vez mais e tenha um sindicato cada vez com a cara da categoria. Porque se ninguém participa, ele fica com a minha cara, ele fica com a cara da vice-presidente, ele fica com a cara de outro diretor, fica com a cara de um funcionário, mas a gente quer que ele tenha a cara da categoria. Isso, para a gente, é uma condição assim que a gente vai chegar ainda, mas ainda a gente não chegou. Mas estamos trabalhando para isso. Ah, com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Consolação Furegatti por tirar um tempo, né, dessa agenda grande, né, de sindicato, né, para esclarecer um pouco para o estudante, para o profissional de nutrição, né, a perspectiva, o que é o sindicato do nutricionista, né, o Sindinutri de São Paulo, né? E é um sindicato que está bem engajado, vem novidades, né, que não pode falar ainda, mas vem uma novidade maravilhosa, né? E agradecer os 35 anos, né, da categoria que veio perpetuar por bastante anos, viu? Agradecer pela postura, o posicionamento em diferentes, né, assuntos e abordagens e continuar sempre trabalhando em prol da categoria, viu? Parabéns, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Foi uma honra participar do seu canal, aqui da sua entrevista. A gente está à disposição sempre que precisar. A gente pretende em breve voltar com os eventos presenciais. A Ah, gente também está programando eventos regionais, né? Que, como eu disse, a nossa atuação é estadual, então a gente vai começar com eventos em regiões, até em parceria com os sindicatos laborais
que a gente mencionou, eles cederam a sede deles para a gente fazer evento. A gente vai começar com um evento em Campinas, tá? No dia 5 de maio, ainda vamos fazer a divulgação. Aí vai ser um happy hour bem bacana, a gente quer que todo mundo lá da região participe, porque é isso que a gente quer, é devolver para o nutricionista e também mostrar a valorização, a importância do sindicato e a importância também de participarem e também contribuírem com o sindicato. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau. Até mais.